Pessoal, muito boa noite. Então, a gente vai fazer nessa edição estudar o terceiro capítulo, né, que é o cliente Bitcoin. Nos dois primeiros capítulos a gente estudou o primeiro, que foi uma introdução, e no segundo capítulo, assim, ele ainda é uma introdução, mas ele começa a explicar mais sobre o protocolo, né? E nesse capítulo ele mostra um pouco sobre o cliente Bitcoin e como assim se interagir mais com transações, analisar mais os blocos, né? Então a gente vai vendo alguns comandos aqui e vai ter uma noção boa de como que o cliente funciona. Dando continuidade, né, os dois convidados dessa edição somos eu e o Narcélio. Nós dois, assim, somos estudantes do Bitcoin, da tecnologia toda, né? E, assim, a gente já está um tempinho tentando estudar, tentando entender mais, né? Você quer adicionar mais alguma coisa, Narcélio? Eu nunca adiciono nada quando você me pergunta se eu quero adicionar alguma coisa. Boa noite a todos de novo, né? Não, vamos indo, né? E assim, eu sempre deixo no YouTube o contato nosso aqui, também o PDF da apresentação, né? Sempre tem alguns links assim, então dá para o pessoal seguindo, e se quiser contactar a gente no LinkedIn, só entrar em contato lá. Nessa edição, então, a gente vai analisar esse terceiro capítulo, né, que é o cliente Bitcoin, e assim, a partir daqui a gente já começa a entrar na parte mais técnica, assim, né, nos próximos, tem uns capítulos muito interessantes que ele explica como é que são geradas as chaves, né, os endereços, as carteiras, como é que, tipo, ele dá uma aprofundada boa no protocolo, né. Então, assim, não sei se esse mês de dezembro a gente vai fazer esse próximo, mas, assim, nos próximos meses a gente vai analisando com calma cada capítulo, né. E, assim, ele fala dessa implementação principal, né, que é o Bitcoin Core, e eu deixei nesse slide aqui os dois links para o pessoal baixar esse cliente, caso queira, né? Essa parte aqui, essa página de escolher a sua carteira, ele te dá uma opção de, assim, escolher a sua carteira caso você queira, assim, ter uma carteira mobile, seja você quer escolher uma carteira desktop, né? E essa parte aqui, se não me engano, eu já deixei direto para você baixar o Bitcoin Core para um desktop, né? Então, o pessoal pode entrar nos links aí, dar uma olhada lá. Essa é a página, eu só coloquei a imagem da página aqui, do Bitcoin Core, né? E, assim, a gente vai olhando com calma, assim, os comandos, né? Narcélio, se você quiser adicionar mais alguma coisa, é só você dar o grito aí enquanto eu tô falando aqui. Ok. Posso comentar aqui que o Satoshi escreveu o código do Bitcoin em 2008. O código original tinha 3 arquivos fontes. Acho que era main.h, main.cpp e um outro. E aí ele programou mais um pouco até a versão que ele liberou em 2009. Tinha aí, sei lá, umas 10 mil linhas, enfim, alguns milhares de linhas. E de lá para cá, essa versão dele foi sendo modificada por pessoas que contribuíram, foram modificando o código-fonte, né, melhorando, deixando ele, enfim, mais padronizado, mais seguro, enfim, né? E esse aí é uma das evoluções desse código, que é digamos assim, né, oficial, a principal, a de referência. Uhum. E é mantida aí pelo pessoal da Blockstream. Uhum. É o mais usado, é o cliente do Bitcoin mais usado. O Bitcoin ele é um protocolo de rede. Qualquer um pode, se quiser, fazer um cliente que siga as regras do Bitcoin em qualquer linguagem, de qualquer maneira e tal, e ele vai conectar na rede do Bitcoin. Se fizer tudo direitinho, vai dar certo. Tem algumas implementações em outras linguagens, a gente vai falar mais no final. E, enfim, essa aí ela veio do código do Satoshi. Uhum. E já está com, acho que centenas de milhares de linhas. E hoje mais arquivos, né? Muito mais arquivos, né? O pessoal foi separando, aumentando, colocando, Modularizando, né? modularizando, melhorando o código. O código que o Satoshi escreveu, acho que chutaria aí, praticamente não existe mais aí dentro, né? Digamos assim. Uhum. O pessoal foi melhorando, editando, né? Mas sempre mantendo o protocolo com as mesmas regras, né? Isso, tomando cuidado para nunca quebrar o protocolo. Já aconteceu no passado de quebrar uma vez ou outra, e rapidamente eles dão um jeito de consertar para evitar problemas maiores, né? Mas o protocolo funciona. Uhum. A gente vai ver no final da apresentação alguns outros clientes, né, em outras linguagens. Assim, eu deixei o link dessas outras implementações, se o pessoal quiser
dar uma olhada. Essa aqui é em C++, a gente vai ver assim, implementações em Python, em Java, em C, né? Mais no finalzinho a gente vai ver isso aí. E o Andrés... Aqui, o Gustavo perguntou o que é o Core. É só o nome mesmo, né, dessa implementação de referência. Mas, assim, quando o Bitcoin foi lançado pelo Satoshi, ele era um minerador, era uma carteira, era um full node, era tudo. Isso foi meio que separado, né? Hoje em dia, você pode ter um negócio que é só carteira, um negócio que só minera, um negócio que é só full node, esse tipo de coisa. Então, assim, o Core seria o antigo Bitcoin QT, ele tinha esse nome também, depois mudaram para Core. Enfim, é só uma implementação do Bitcoin, a de referência. E com mais funcionalidades juntas, né? Acredito que sim, né? Uhum. Isso quer dizer que não é uma carteira leve, né? Ele é um full node, ele é uma carteira também. Uhum. Se bobear, eu acho que minera, não sei de cor não, mas eu acho que se bobear, o código de mineração deve estar nele. Uhum. Só uma coisa, que eu deixo sempre os títulos de cada sessão em inglês, né? A gente vai seguindo aqui. Então, o Andrés fala que, assim, quando você roda o Bitcoin Core pela primeira vez, né? Ele começa a baixar a blockchain, você começa a ter a cópia de toda a cadeia na sua máquina, né? E, assim, esse processo pode levar dias. E, assim, o arquivo não é tão grande assim para levar dias, é porque a verificação, a validação dos blocos é que leva muito tempo, né? Pois é, porque ele tem que baixar a blockchain inteira e verificar tudo. Então ele gasta mais de CPU do que de rede, digamos assim. Por isso que demora muito. Hoje em dia, no computador bem rápido, conexão bem rápida, eu acho que são 10 horas, né? Que eu falei até no último webinar. Acho que são 10 horas no computador bom com internet boa. Acho algo assim. Na época, o livro foi escrito em 2014, se eu não me engano, e ele falava assim, dura mais ou menos uns 2 dias, né? Pô, Assim, a blockchain na época tinha um tamanho muito menor do que ela tem hoje, né? Em VPS, que é mais lento, em Raspberry Pi, leva dia, sim. Já levou uma semana em algum lugar que eu rodei, não lembro qual exatamente, mas pode levar dias. Uhum. E ele fala aqui que o Bitcoin Core mantém uma cópia de toda a transação que já ocorreu, né, desde o primeiro bloco, em 3 de janeiro de 2009. E, assim, o cliente só processa as transações ou atualiza contas, e a gente vai ver numa próxima tela aqui, quando toda a blockchain é baixada. Então, assim, aqui tem uma tela do programa quando você instala ele, roda ele, né? Aqui embaixo ele mostra, ó, tá sincronizando com a rede e você tem que esperar sincronizar com toda a rede, né, para você começar a usar o programa, né, o cliente. Você pode... você não vai conseguir, por exemplo, mandar transações ou assim, usar outras funcionalidades enquanto ele não tiver sincronizado. Tanto que ele mostra aqui, ó, tá fora de sincronização, né? Então, por isso que ele fala que você tem que esperar toda a blockchain ser baixada e, assim, validada e você está sincronizado com a rede, né? Por isso que eu, pessoalmente, não recomendo esse software para leigos, para iniciantes. Senão você vai esperar muito tempo, né? Primeira vez que eu ouvi falar de Bitcoin também, eu baixei isso aí, não quis esperar. Falei, não, isso aqui tá muito... Que droga. Fechei e deixei para lá. Baixar um cliente mais leve, né? Não, eu só deixei para lá e esqueci. Fiquei bom, de bonito, né? Me ferrei por causa disso. Mas, assim, hoje em dia, eu não recomendo isso para novatos, porque ele é feio, ele é lento e tal. Apesar de ser o mais seguro, de referência, etc. Eu acho que um novato pode começar já com a carteira leve no celular, só instala o app e pronto, já começa a usar aos pouquinhos, não precisa usar isso não. Isso é mais para o programador mesmo, para quem quer, enfim, quer baixar o código-fonte, olhar, etc. E também ele dá opção para, assim, o pessoal desenvolvedor, né, que tem mais curiosidade e gosta de colocar mais a mão na massa, né, para compilar o Bitcoin Core do código-fonte, né. Ele fala que há também essa opção de você baixar o código completo, né. Eu deixei aqui o GitHub do projeto e você pode clonar o repositório, né, dando comando git clone para você ter o código do Bitcoin Core na sua máquina, né. Você pode clonar o repositório. E aí, assim, essa seção do livro, ele deu muito detalhe que assim, ia dar muito tempo da gente ficar falando aqui. Quem quiser
quem tiver curiosidade para ver como que você baixa o repositório, compila, e você tem que compilar o código todo, depois rodar, para finalmente rodar. Ele, assim, nessa seção do livro, ele dá muitos detalhes de como fazer isso, então, quem tiver curiosidade, só nessa seção que ele fala de compilar o Bitcoin Core do Ficar copiando e código-fonte, né? colando o código, né? Porque isso vai demorar um tempo, né? Então, Aham. a ideia desse episódio é só a gente ver como é que o negócio funciona, né? Ter uma ideia geral, e quem tiver curiosidade de baixar o código-fonte, compilar, pode fazer isso com calma depois, né? Isso, o livro está disponível lá no GitHub, gratuitamente para quem quiser. Uhum. E a gente sempre deixa, assim, na descrição do vídeo, os links todos, né? Então, é só seguir o link lá que tem a versão em português e inglês. E ele fala que, assim, a primeira vez que o cliente é executado, ele baixa a blockchain toda, com todos os seus blocos, né? E tem múltiplos gigabytes de dado e demora um bom tempo a ser baixado, né? E é justamente por causa das verificações de cada bloco, né? Que a gente comentou. E aqui eu coloquei uma parte assim, do livro quando ele dá o comando para rodar o Bitcoin Core, né? Que é justamente essa telinha que a gente viu aqui. E uma coisa que dá para fazer também, que a gente vai ver em muitos comandos aqui desse episódio, desse capítulo que ele mostra, assim, dá para a gente usar o Bitcoin Core pela linha de comando, né? Ele implementa uma interface que pode ser acessada pela linha de comando, e você tem uma lista de comandos que você pode interagir com a rede, criar um novo endereço, escrever uma transação, decodificar uma transação, listar todas as transações dessa carteira, ver os endereços. Então, tem um monte de opções, assim. Quando você digita, assim, nessa interface de linha de comando, Bitcoin CLI espaço help, ele mostra todos esses comandos aqui que o cliente tem, né, que você pode usar. Então, por exemplo, vamos ver aqui, você pode verificar o balanço de uma conta, né? A gente vai ver alguns exemplos aqui, né? Você pode, por exemplo, verificar o bloco, passando o hash dele, o hash de cada bloco, né? Ele te dá a informação completa daquele bloco. Você pode assinar uma transação, você pode exibir a chave privada de um endereço seu. Então, tem diversos comandos aqui que a gente pode usar através dessa linha de comando, né? Aí aqui ele já começa a mostrar no capítulo alguns comandos e assim dá o exemplo. Então a gente vai analisando com calma aqui, né? Nessa seção, pegando informações sobre o status do cliente, né? E assim, cada seção dessa ele mostra quais comandos que a gente vai interagir. E nessa aqui, esse comando get_info, né? Ele mostra informações básicas sobre o status do nó, sobre a carteira, né? E sobre a blockchain. Então, se der esse comando Bitcoin CLI espaço get_info, ele vai te mostrar, ele vai exibir alguns dados, né? E sempre nesse formato JSON. Por exemplo, vai exibir o saldo da carteira, né? Está escrito aqui no balance. A carteira, o Andrés, assim, ele deu o exemplo da carteira que ele acabou de inicializar, né? Então, o balanço, o saldo da carteira era 0. Na época que ele rodou esse comando, só tinha 286.216 blocos, né? Esse connection, se não me engano, deve ser os nós que o cliente está conectado, a dificuldade de mineração na época, se é uma testnet, falso, quer dizer que é a rede principal, né? E entre outras estatísticas aqui do cliente. Você quer falar alguma coisa? Tá me ouvindo? Uhum. Eu acho que deu um delay no seu áudio. Enfim. Bom, esses comandos aí foi uma coisa que fizeram, né, de separar as funcionalidades do Bitcoin, do cliente, em comandos, em funcionalidades, e esses comandos podem ser acessados pela linha de comando ou pelo RPC. Você roda esses comandos de outro computador. Interessante é que tem muitos serviços na internet, corretoras, por exemplo, que usam essa interface, né, esses comandos aí, para fazer tudo que precisam, para fazer retirada, enfim.
Uhum. mandar receber dinheiro, verificar saldo, enviar para cliente, Uhum. gerar transação. Tem muito, já soube de alguns corretores que usam isso aí. Interagir com outros nós e receber informação, né, que elas estão querendo. Isso. Uhum. Aí essa seção aqui é o setup de uma wallet, né, a configuração inicial e criptografia. Aí ele mostra esses dois comandos aqui, encrypt wallet e wallet passphrase, assim, como que você criptografa a carteira com uma senha, né? Então, assim, dando esse comando encrypt wallet, e ele deu essa senha de exemplo aqui, full, só um exemplo, né? Assim que ele rodou o comando, aqui, lá ele não mostrou a saída, mas assim, você encriptou a carteira, você, tipo, trancou a carteira com essa senha aqui, né? E aí, quando você roda aquele comando get info, né, que a gente tinha rodado anteriormente, ele vai mostrar um campo a mais aqui, né, agora que a carteira tá criptografada, ele vai mostrar unlocked until, né? E, se não me engano, você tem como colocar um tempo que essa carteira vai estar trancada, né? Então, eu não sei se esse zero aqui está mostrando que ele não colocou um tempo assim, né? É para estar sempre destravado. Como é que é? Quando você destrava e não passa um tempo, ele fica destravado para sempre. Ah, sim. Eu acho, né? Ou então isso aí é só o GetInfo mesmo. Aham. E assim, para destravar a carteira, ele mostra que se der esse comando wallet passphrase, né, com a mesma senha, para destravar, e esse 360 aqui, se não me engano, são segundos, né? E aí você destravou, e aí rodando o get info de novo, ele vai mostrar, ó, tá travado, tá destravado, né, até, e se não me engano, esse dado aqui, tipo, é um timestamp, mostrando um tempo específico, assim. É o segundos desde 1970. Isso. Unix Timestamp. E, assim, em relação a ao tempo Chutei. que... Eu não sei. Estou chutando aqui, acho que é. Ele escreveu o livro, assim, o livro foi lançado em 2014, né? E ele estava finalizando no final de 2013, então, dezembro de 2013, então deve ser algum momento ali no final de dezembro de 2013, né? Mas enfim, assim, ele deu 360 segundos, então esse tempo aqui vai mostrar até quando, a partir desse tempo mais 360 segundos, que ela vai estar destravada, né? Mas assim, é só para a gente ir pegando como que esses comandos funcionam, né? Aí nessa seção ele fala aqui, ó, backup da carteira, né? Você vê a carteira em texto puro, né? Assim, jogar a carteira em outro arquivo em texto puro e restaurar uma carteira, né? Então os comandos dessa seção aqui são backup wallet, import wallet e o dump wallet, né? Para fazer backup de uma carteira, a gente dá o backup wallet e você especifica um arquivo, né? No qual a carteira vai ser feito o backup dela, né? Então ele especificou, vamos criar um arquivo wallet.backup, né? E para você restaurar a carteira de um arquivo que está feito backup, né? No caso é o que ele já tinha feito aqui, você dá o comando import wallet e especifica aquele arquivo, né? Wallet.backup. E aqui ele deu uma terceira opção que assim, você jogar os dados da carteira, né, em plain text, né? Em outro arquivo. Então, assim, ele usou esse comando dump wallet, especificou um arquivo wallet.txt, né? E aí ele deu um outro comando assim, more wallet, para exibir o conteúdo daquele arquivo, né? E aí que ele deu o exemplo aqui de todos os dados daquela carteira, né? E, assim, só para a gente ver os exemplos aí. Eu fiz o cálculo aqui, realmente é um timestamp de 2014, 16 de fevereiro de 2014. Início de 2014, né? Isso. Não, beleza. Aqui ele mostra mais alguns comandos assim para ver os endereços da carteira, né, e receber transações. Os comandos get new address, get received by address, list transactions, esse get addresses by account e o get balance para ver o balanço da conta, né? E aqui né, nesse capítulo ele dá o exemplo assim, a gente vai mandar
realizar uma transação para esse endereço, e depois a gente vai ver essa transação ser confirmada, e assim, vai criar outra transação, vai gerar o troco de volta para aquele endereço, ainda vai ver a taxa, né? Então, assim, ele deu um exemplo muito interessante usando esses comandos, né? Dessa interface de linha de comando. Aqui, usando esse comando get new address, a gente está simplesmente gerando um novo endereço para essa carteira, né? Então, só para a gente lembrar aqui, o endereço começando com 1HVZ vai ser o endereço que vai receber alguns bitcoins para exemplificar esses comandos, né? Aí, nessa seção do livro, ele fala assim, ó, de outro endereço a gente vai mandar 0.05 bitcoins para esse endereço, né? E a gente vai ver como que essas transações, assim, dá uma olhada nessas transações, endereço, como é que está, a partir desses comandos, né? E assim, para ver a transação e especificar o número de confirmações, né? No caso, ele deu esse comando get received by address, passou esse endereço que ele criou aqui, né? Que recebeu esse 0.05 bitcoins de outro endereço, né? E ele especificou aqui, ó, a gente quer 0 confirmações. Ou seja, com 0 confirmações, assim que a transação foi mandada para a rede, a gente já consegue ver que, a partir de 0 confirmações, né, esses 0.05 bitcoins já estão, assim, essa transação já vive na rede, está só esperando ser confirmada, inserida num bloco, né. Se, por exemplo, a gente desse aqui esse comando, só que com uma confirmação, assim que o cara criou a transação, a gente não veria esse saldo aqui esperando para ser minerado, né? Tinha que esperar essa transação ser incluída em pelo menos um bloco ali para mostrar, né? Eu estava pensando aqui o seguinte, esse livro é de 2014, alguns comandos mudaram um pouquinho de lá para cá. Uma coisa que mudou, inclusive, nós estamos agora, em dezembro de 2019, na versão 0.19, que saiu semana passada, e nessa versão o padrão são os endereços BEST32, começa com BC1. Em 2014, aí, nessa época, os endereços começavam com 1, né? Uhum. Agora parece, então, assim, se forem dar esses comandos aí, provavelmente, se a gente for dar esses comandos agora, talvez eles sejam os endereços do formato novo, BEST32, BC1 e um monte de letra e número minúsculo. Uhum. Se ele desse, por exemplo, um get new address, seria gerado um endereço nesse padrão, né? Penso que sim. BC1, né? Interessante. Então, assim, inicialmente ele criou esse endereço, né? E aí mandou 0.05 bitcoins de outro endereço para esse aqui. E aí, com esses comandos, ele começa a mostrar como é que a gente interage e vê as transações e assim, a carteira e o endereço recebendo essa quantia, né? Esse comando list transactions, ele mostra as transações recebidas pela carteira e, assim, você está naquela carteira, né? A carteira, ela é um conjunto de endereços que são seus, né? Então, se a gente der o list transactions, a gente vai ver que, assim, aquele endereço que a gente criou ali, começando com um HVZ, ele recebeu 0.05 bitcoins e tem, assim, por enquanto, 0 confirmações, né? E só para a gente lembrar aqui, a transação que gerou a transação que mandou esse 0.05 bitcoins, ela começa com 9C A8, né? Só para a gente lembrar que ele vai usar esse hash em outros comandos ali. E aqui o timestamp, que ela foi gerada e recebida também, né? E, assim, para listar todos os endereços da carteira, ele dá esse comando get addresses by account, e acho que não especifica, né, nenhum outro parâmetro aqui, né? Então, mostra todos os endereços daquela carteira, né? Inclusive aquele que ele criou ali, né? Começando com um HVZ, que recebeu aquela quantia, né? Esse parâmetro, eu acho que é o nome da carteira, eu acho que você pode ter nomes diferentes, carteiras diferentes, você não bota nenhum a default, eu acho. Uhum. No caso aqui seria o default, né? Uhum. E, assim, para mostrar o saldo total da carteira, simplesmente dá um get balance, né? E esse get balance, ele vai ser... Eu não sei se esse get balance ele vai ter, tipo assim, se especificar um endereço aqui,
e aí ele mostra o saldo daquele endereço em específico, mas pelo visto get balance sem mais nenhum outro parâmetro, ele mostra o saldo total da carteira, né? Que é a somatória de todos esses endereços aí. E assim, aqui ele já começa a explorar e decodificar as transações, né? Ele vai usar esses 3 comandos, o get transaction, get raw transaction e o decode raw transaction, né? Então, assim, ele fala assim, da transação em uma forma simples, né? Seria como, tipo, um resumo de uma transação, sem sem todos os dados completos da transação, né? Então, lembrando aquela transação que gerou, que transferiu 0.05 bitcoins, né, para esse endereço aqui, o hash dela começa com 9CA8, passando o hash daquela transação, né, e dando o comando get transaction, a gente consegue ver, igual ele fala, a transação na sua forma simples, né? Mostra assim, meio que um resumo da transação. A quantia que foi transferida, né? O número de confirmações, por enquanto tem 0, o hash da transação, que é o ID da transação, né? Quando que a transação ocorreu, né? Quando que ela foi recebida. E alguns detalhes, alguns poucos detalhes aqui, né? A conta, né? Não sei se é o nome da carteira, o endereço que recebeu, que é 1HVZ, né? Essa quantia foi recebida e mostra o total que foi recebido ali, né? E aqui esse comando ele é interessante que ele começa a mostrar uns hashes que é tipo assim, é como se fosse o dado completo da transação, né? Então a gente tem esse get raw transaction e aí você passa como parâmetro para esse comando o hash daquela transação, né? Então passando, dando o get raw transaction, passando 9, o hash da transação começa com 9CA8, a saída desse comando todo esse dado hexadecimal aqui, né? É a transação mesmo, né? Em binário mesmo. Uhum. Em hexadecimal. E sim. Porque aquele outro formato era o JSON, né? É mais legível. Uhum. Então, assim, é a mesma coisa, só que, digamos, numa linguagem diferente, em hexadecimal. De uma forma mais legível para a gente, né? Isso. E aqui, assim, né, o formato, igual o Narcelo falou, em binário, né? E a gente pode, para decodificar a transação, a gente vai copiar esse hexadecimal todo aqui, que é a transação em binário, né? E passar como parâmetro do comando decode raw transaction, né? E aqui eu até deixei, assim, não deu para colocar no slide, que é assim, muito grande, né? Eu deixei isso a referência para a página 46, deixa eu ver aqui. Página 46. Aqui, ó. Ele deu o decode raw transaction e passou aquele hash todo ali, né? Hash não, na verdade o hexadecimal todo daquela transação, né? E aí aqui a gente consegue ver mais dados daquela transação. Tem o hash da transação, né? Mais alguns outros dados. E tem uma coisa que é importante aqui, que é esse tal de vout, que, se não me engano, é o index da transação não gasta, que é um conceito que a gente abordou no último episódio. E, assim, é como se fosse assim, um dinheiro não gasto, né? A transação acabou de correr, a gente falou no último episódio de inputs e outputs. Input é como assim, está saindo de um endereço e o output ele está sendo associado a outro endereço. Então, assim, bitcoins que formam um output não gastos é como assim, dinheiro que você pode gastar. Então, assim, esse vout aqui é como se fosse o index 0 desses 0.05 bitcoins que não foram... na verdade, tem os dois aqui, eu estou falando do vout, mas esse aqui parece que é o vin, e esse aqui é o vout, na verdade, aqui que está... Eu acho que é o seguinte. Eu acho que é o seguinte. Você falou que esse 0 é o index no vout lá embaixo, será que é isso? Porque esse V, eu acho que é de vector. É o vetor das entradas e o vetor das saídas. Uhum. Achei esse 0 estranho, mas de repente realmente é o índice nesse outro... Aí não sei. É porque pode uma ser, transação... se ela for não gasta, esse 0 aí pode ser o null, né? Falar não tem real, tem gasto. O que eu pensei que talvez seja,
por exemplo, uma transação pode ter vários inputs e vários outputs, né? Talvez seja o índice assim, esse é um chute, né? Não tenho certeza. O índice daqueles transaction outputs naquela transação, né? Então, por exemplo, a gente vai ter vários outputs, então você vai ter o index 0. Não, não é isso que você falou. É o seguinte, quando você faz uma transação, você tem que escolher a entrada dela. A entrada dela pode ser um hash e o índice. Então, a entrada dessa transação aí, né, o VIN, é o TXID D3C7 aí, e o índice dessa transação. A transação, ou seja, está gastando o primeiro recebimento, o primeiro V-out dessa transação aí de cima. Uhum. Então, assim, cada gasto, você tem uma TXID, 2 pontos, e o índice. É isso mesmo que você falou no começo. É o índice lá, o primeiro depósito feito nessa transação aí. A primeira saída dessa transação virou a entrada dessa aí, que nem a gente falou no episódio passado. Aham. Não, beleza. E aqui nessa parte aqui, dá pra gente ver que tem muito mais informação, pegando a transação crua aqui, né? No caso, dando todo o hexadecimal dela, a gente tem muito mais informação do que aquele comando anterior, né? Que, se não me engano, é o get transaction, só passando o hash dela. E aqui a gente consegue ver esses scripts, né? As assinaturas e tal. E vamos ver o que é mais aqui. Mostra que o vout está para esse endereço, né? Que recebeu. Vamos ver o que é mais aqui. Esse valor aqui talvez seja o valor total e gerou um troco para essa carteira, né? E vamos ver, talvez seja isso, né, Narcélio? Esse endereço aqui talvez tenha sido o que enviou esses 0,05 bitcoins para esse endereço aqui de cima, né? E aí o resto acabou sendo o troco, né? Acho que sim. Talvez tenha sido isso. Mas dá pra gente ver que, assim, usando o get raw transaction, a gente consegue visualizar muito mais detalhes aqui, né? Você tá vendo o livro, né? Tô achando que na apresentação. Não, eu deixei no livro aqui que isso aqui não deu para colocar no slide. O JSON é meio complicado, tem umas coisas meio redundantes aí, mas a ideia é essa. O que a gente falou no episódio passado é isso mesmo. Cada entrada é a saída de outra transação. Esse ASM Assembly é o script, né? O smart contract onde estão os bitcoins e que tem as regras de gasto, né? O que você tem que fazer para gastar. No caso aí está falando mais ou menos que você tem que ter uma assinatura compatível com a chave privada que fez o depósito lá no endereço. A chave pública tem esse hash aí e só. Uhum. Vamos ver. Igual a gente mostrou, eu tô deixando a referência à página aqui, porque não deu para colocar no slide, né? E aqui mais outra referência. Assim que a transação foi incluída em um bloco, né? Aqui, o comando get transaction retorna informações adicionais como o hash do bloco a qual aquela transação foi incluída, né? Lembrando que no início, quando a gente estava puxando a transação, ela tinha 0 confirmações, né? Porque não tinha sido a transação foi feito o broadcast dela para a rede, foi transmitida, né? Mas ela ainda estava esperando ser incluída em um bloco para ser confirmada, né? Então, assim, se a gente der agora o comando get transaction e passar o hash daquela transação, vamos ver na página 47, ele mostra justamente isso. A gente está dando get transaction, né? E aqui já mostra que a transação foi incluída em um bloco, né? E aqui já mostra, assim que ela é incluída num bloco, assim que a gente der o get transaction, o comando vai exibir também qual bloco que aquela transação foi incluída, né? Então, assim, esse é o hash do bloco ao qual ela foi incluída. E uma coisa importante que ele até cita no livro, que essa transação está no index 18 daquele bloco, né? Então, a gente tem, por exemplo, começa no 0, vai até até a última, né? Então, essa é a transação do índice 18, né? Ele cita isso, né, nessa parte aqui.
Mostra o ID da transação, mostra o tempo, né? E alguns detalhes aqui, o endereço que a gente sabe que recebeu, né? E vamos ver o que é mais aqui. No caso, o Get Transaction, ele dá um resumão assim, daquela transação, né? Mas agora a gente já pode ver que ela foi incluída em um bloco, né? E, inclusive, onde que ela está no bloco, está no índice 18 aqui, né? Ver se tem mais referência aqui no livro. Tem um grande aqui também. Assim, essa parte de explorar os blocos, né? Nessa seção ele dá assim, os comandos get block e o get block hash, que a gente pode assim, explorar os blocos, ver alguns detalhes daquele bloco ali, né? E ele acaba citando aqui, agora que a gente sabe em qual bloco a transação foi incluída, a gente pode consultar informações relativas a esse bloco, né? Então, o comando get block, e assim, agora que a gente já sabe em qual bloco que aquela transação foi incluída, a gente viu aqui, né? A gente pode dar o comando get block, passar o hash daquele bloco, né? E tem mais um parâmetro aqui, true, que ele passa. E aí na página 48, vamos ver aqui, get block, ele mostra alguns dados desse bloco, né? Então, assim, o hash do bloco, esse bloco, na época que ele deu o comando, tinha 2 confirmações, né? Esse size aqui deve ser, tipo assim, o tamanho que aquele bloco tem, né? Esse height é justamente a altura do bloco, é como se fosse o número do bloco, né? Então, por exemplo, o primeiro bloco que o Satoshi minerou, ele tem altura 0, né? Ele é o bloco 0. Alguma versão aqui, essa Merkle root é como se fosse uma assinatura geral de todas as transações do bloco, né? O hash de todas as transações do bloco. As transações são realizadas no hash de 2 em 2, 2 em 2, até chegar numa raiz, né? Essa chamada Merkle root. E aqui é a lista de todas as transações daquele bloco, né? Desse bloco aqui. E assim, vai mostrar tipo todas as transações daquele bloco. E aí o Andrés ele mostra que a nossa transação em específico aqui, a 9CA8, é a de index 18, né? Agora ele falou anteriormente. E ele fala aqui, ó, tem muito mais transações, né? Porque cada bloco ele tem assim um monte de transações, mas aqui ele exibiu só até a transação que a gente está estudando, né? Aí ele mostra assim, o tempo do bloco, o nonce daquele bloco, né, que o minerador achou, a dificuldade do bloco e mais algumas outras informações aqui, né? Igual a gente falou assim, a transação em questão que a gente está analisando, né, é a 18ª, e a gente também pode recuperar um bloco pelo seu número, né? E aqui ele deu exemplo usando o comando get block hash, a gente passa o número do bloco, né, a altura do bloco, e a gente consegue, passando assim o número do bloco, pegar o hash dele. Então, por exemplo, aqui o exemplo que ele deu, vamos saber qual que é o hash do bloco Gênesis, né, que é o primeiro que o Satoshi minerou. A gente passa o 0 e o comando retorna para a gente o hash daquele bloco ali. E assim, a gente pode, assim que a gente tem, como a gente já tem o hash do bloco, né, a gente pode dar o comando getBlock, que ele pega como parâmetro o hash do bloco, e a gente pode ver, assim, nesse formato JSON, algumas informações daquele bloco, né? Então, assim, o hash do bloco, as confirmações do bloco no momento que o Andreas deu o comando, né? O tamanho do bloco, a altura dele, que é o bloco 0, né? O Merkle root, a raiz da árvore de Merkle, né? Que é o hash de todas as transações daquele bloco, né? E, no caso, esse bloco só teve uma transação, que foi a primeira transação que o Satoshi, assim, minerou os primeiros 50 bitcoins, né? E aqui o tempo, que é 3 de janeiro de 2009, se não me engano, 6 e alguma coisa da tarde, assim, não? O nonce, né? E mais algumas coisas aqui. Posso fazer uns comentários aí? Faz. Só por curiosidade, 1231006505. 06, não fiz errado. Mas enfim, uma coisa interessante é o seguinte: quanto mais zeros tem na frente do hash, mais difícil foi minerar o bloco. Os blocos hoje em dia eles têm muitos mais zeros na frente, assim.
a dificuldade de mineração hoje em dia é muito maior que essa época aí do Satoshi. E esse primeiro bloco, o bloco Gênesis, ele está codificado direto no código-fonte. Ele não foi minerado dentro do Bitcoin. O Satoshi usou algum outro programa, talvez um que ele tenha feito, e deixou alguns dias minerando. Uhum. Aí, ó, dia 3... 3 de janeiro, né? Estranho, hein? Pelo seguinte, ele deixou alguns dias minerando, essa data aí foi a data que ele começou a fazer o bloco, porque ele só foi publicar o código mesmo com esse bloco alguns dias depois, dia 9, eu acho, 6 dias depois. E eu imagino que foi quando ele terminou de minerar o bloco. Levou alguns dias minerando. O Thiago Salem, no canal dele, ele tentou reminerar esse bloco para ver qual que era a dificuldade. Ele tentou num computador bom, no Mac dele lá, poderoso, e ele levou acho que uns 2 dias, mas ele já começou no extra nonce igual a 2 ou 3, ou seja, se ele começasse desde o começo, como o Satoshi provavelmente começou, teria levado vários dias. Uhum. Isso é muito estranho. Parece que o Satoshi tinha um grande poder de processamento na mão dele, que deixou essa farm, esse pool, minerando o primeiro bloco. E por que ele fez isso? Né? Por que ele ficou tantos dias minerando o primeiro bloco? Não precisava, teoricamente. Isso é uma coisa estranha no Bitcoin. Uhum. Os próximos blocos, o hash deles tem até menos zeros na frente, foi mais fácil de minerar. Então a dificuldade do primeiro foi mais difícil, né? Foi maior? Foi, ele levou dias minerando, não sei exatamente por quê. Uhum. Mais especial, primeiro bloco, né? Nessa parte, então, ele fala assim, ele começa a criar as transações, né? Assim, criando, assinando e submetendo transações baseadas nesses unspent outputs, né? Ele dá alguns comandos, então, assim, para listar as transações que não, os outputs que não foram gastos ainda, né? Mostrar, acho que os outputs que existem, né? Criar uma transação, esse create raw transaction, né? Decodificar, assinar a transação e, por fim, mandar a transação, né? Aí, assim, lembrando aquele conceito que a gente viu no último episódio de, assim, se gastar esses UTXOs, que são os Unspent Transaction Outputs, né? Que é justamente assim, a gente tem o input e o output ele fica, assim, ligado à pessoa que recebeu, né? E, assim, a pessoa que recebeu, como ela tem a chave privada daquele endereço, ela pode gastar esses bitcoins que, assim, que não foram gastos, né? Então, seriam esses UTXOs aqui, né? E aí o Andrés aqui, ele mostra, ó, primeiramente a gente vai listar todos esses unspent transaction outputs, né? Com o comando list unspent, no caso que só tem um, né? Que é esses 0.05 bitcoins que foram recebidos, né? Ele mostra que foram recebidos para esse endereço 1HVZ, que recebeu, né? Aquela transação que a gente já viu. E, assim, esse script pub key, ele está relacionado a esse endereço, é uma coisa assim, na série? Não sei exatamente. Script pub key deve ser o script para gastar as moedas. Isso aí pode ser um script. Isso aí, se você decodificar, vai aparecer aqueles OPI. Assim. E aí, eu acho que daqui mais para frente ele mostra, assim, só quando a pessoa assina a transação, né, com esse comando aqui, sign raw transaction, porque assim, a gente pode criar a transação, você cria a transação, mas você precisa, em algum momento, assinar aquela transação com a sua chave privada, né? E aí, finalmente, com esse comando aqui, sign raw transaction, a transação vai conter o script de assinatura, né? A gente vai ver aqui mais para frente. E aí, por fim, a gente vai mandar a transação e, assim, a transação vai viver na rede, vai ser assim, os mineradores vão catar aquela transação assim e eventualmente incluir em algum bloco, né? Então, esse comando list unspent, ele mostra, assim, os bitcoins que não foram gastos ainda, né? Assim, já com 7 confirmações agora, né? Esse get tx out,
ele passa a gente passa o resto daquela transação, né? E esse zero aqui, eu esqueci o que era, vamos ver na página 50, o que é aquilo aqui. Isso, nessa página 50 aqui, ele dá esse comando getTXOut, né? Ele mostra que essa transação, esse output, né? Ele já tem 7 confirmações, tem um valor, né? Esse script pub key aqui, se não me engano, deve ser assim, o que está ligado a esse endereço, né? Isso, eu olhei aqui agora, tem um comando do Bitcoin aí que é o decode script, é isso mesmo, aquele hexadecimal lá, o 769 que você mostrou lá, Esse aqui, né? também, script pub key. Isso aí é o script, é o smart contract onde estão os bitcoins. É aquele op-dump, op-hash, que fala lá, só vai sair bitcoin daqui se for apresentada a chave pública cujo hash é igual a esse aqui e a assinatura válida. Uhum. Isso que significa essa linguagem. Aham. Tá, beleza. Eu acho que mais para frente ele mostra. Acho que no próximo comando ele mostra quando a gente assinar aquela transação, né? Vai mostrar assim o script assinado ali, né? Vamos ver, página 50. Ele dá esse comando getTXOut, né? Passa o resto da transação e assim a gente mostra, ele exibe, se não me engano, esse aqui é o hash do bloco, o valor, né? O 0.05, o script pub key e o que mais aqui? Ele mostra a qual endereço pertence esse output, né? Ele mostra que Coinbase falso. Coinbase é a primeira transação de cada bloco, que é assim, a transação que o minerador ele meio que se dá aqueles bitcoins minerados, né? Os novos bitcoins que vão entrar em circulação, né? E aí essa output foi assim, atribuída pro endereço que recebeu, né? Esse 1HVZ. E aí o exemplo que o André dá agora, ele cria um novo endereço, né? Com aquele comando get new address. E aí, assim, desse endereço 1HVZ que recebeu aqueles 0.05 bitcoins, ele vai criar uma nova transação e mandar 0.025 bitcoins desse endereço aqui para esse novo que ele acabou de criar, né? Então, lembrando, esse novo aqui ele vai receber 0.025 bitcoins, começando com um LNF, né? E assim, a transação ela vai ser o seguinte, ela vai ser esse 0.025 bitcoins, que a gente vai mandar desse aqui para esse de baixo, né? Começando com LNF, e vai ter 0.0245 que vai voltar de troco para esse endereço aqui, né? E vai ter mais um 0.005 de taxa, né, para os mineradores. Aí aqui, com esse comando create raw transaction, ele passa o resto da transação, né, especifica aquele vout ali, passa o endereço que vai receber, né, os novos bitcoins, que assim, o 0.025, e passa também o troco que vai voltar para aquele endereço que a gente recebeu inicialmente, né? Começando com um HVZ. E aí a saída desse comando é um hexadecimal, né? E vamos ver qual. A gente tem uma string hexadecimal, né? Agora a gente decodifica essa string hexadecimal. Eu peguei ali e passei um pano com desinfetante, com lisoforme, mas ainda assim ficou chique. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto aí. Pronto, na sala? Bota no mute aí, cara. Ô, Daniel, você consegue colocar ele no mute? Eu acho que consigo, só um segundinho aqui. Pronto. Beleza. Aí, só volta lá. O que sobrou lá, né? Você manda para o endereço uma quantidade, para o outro outra quantidade. O que sobrou aí fica de taxa de mineração, 0,05. 0,05, né? Nessa página 51, a gente pega, então, esse hexadecimal aqui, né, da transação que a gente criou, e vamos ver. Página 51, vamos ver. Decode, isso, a gente criou a transação, né, a gente recebeu o hexa daquela transação,
E agora, usando o decode raw transaction, passando esse hexadecimal aqui, né? A gente consegue ver a transação que a gente acabou de criar, né? Então, ela tem um ID aqui, tem mais alguns dados aqui, né? Tem o VIN, o VOUT. Vamos ver. Esse VIN não está mostrando só o ID daquela transação original, né? E esse VOUT aqui é justamente os outputs que a gente está, vamos ver, está criando, né? Esse 0.025 para o endereço que o novo que ele acabou de criar, né? Um LNF. E o troco que é justamente para o nosso endereço original, né? E tem um script pub key aqui, eu acho que no próximo endereço, quando a gente der o sign transaction, né, a gente vai ver o script da transação assinada, né? Vamos ver, isso é a página 51, né? E, assim, atenção para esse script signed, ainda não contendo assinaturas, né? Esses outputs gerados a gente viu aqui, né? O 0.025 e o 0, faltou um 0 aqui, que eu esqueci, que é justamente esse 0.025 endereço que está recebendo, né? O 0.0245 e, deixa eu ver o que mais. Script sign, né? Script sign deve estar aqui em cima. Esse script sign aqui, ó, é justamente o que falta para a transação, assim, ela tem que ter uma assinatura, né? Então, isso aqui, por enquanto, tá vazio ali, só quando a gente assinar a transação que esses dois campos aqui, eles vão estar preenchidos, né? Com a assinatura transação com assinatura pendente, né? Fez o cheque lá, preencheu tudo, falta assinar. Faltou assinar. Então, a gente provou que nós temos posto o endereço, né? E agora a gente vai, no caso aqui, ele vai usar aquele comando que a gente já viu, né? Wallet passphrase, para destravar a carteira, né? Passar na senha. E aqui a gente vai finalmente assinar aquela transação, né? A gente vai passar justamente aqui o hexadecimal e assinar. A gente acabou de destravar, né? E aqui ele vai mostrar, deixa eu ver, o hexadecimal, deixa eu ver. Exatamente. Você pode ver que a assinatura, a transação aumenta de tamanho. Está em preto lá em cima com as 3 linhas, e aí vai para as 6 linhas. 6 linhas. E aí ela fica completa, ela está assinada. O interessante é o seguinte, uma carteira de hardware só faz isso aí. A gente viu o seguinte, a gente criou toda uma transação sem digitar senha nem nada, né? Só na hora de assinar que a gente usou o Wallet Passphrase para assinar. É o único momento que a gente realmente tem que destravar lá o segredo, as chaves do Bitcoin para assinar. Uma carteira de hardware, ela faz isso, ela só assina transações. Você tem uma carteira no computador que cria toda a transação do jeito que você quer. Essa transação vai para a carteira de hardware, lá no dispositivo, o dispositivo assina e devolve. Só isso que ele faz, só assina. E isso aqui deve ter sido a saída do comando, né? A gente passou o sign raw transaction, passou o hexadecimal. Isso, é a saída desse JSON aí com ela completa. E assinada. Esse vermelho aqui maior, porque agora tem assinatura, né? E a assinatura, vocês verem aí, ela é bem grande, né? A assinatura da BSA. Ela aumenta bastante, assim, ela é quase maior que a própria transação. Então a gente tem o hexadecimal aqui da transação assinada, né? E aí ele fala que o command sign raw transaction retorna outra string hexadecimal, que é justamente isso aqui em vermelho, né? E a gente, para ver a transação agora em JSON, a gente decodifica, né? Para ver o que mudou. Aí na página 53 aqui, vamos ver, a gente passa esse hexa aqui, né? Com o comando decode raw transaction. E agora sim a gente vai ver a transação com tudo certinho, tudo já assinado, só vai faltar mandar para a rede com o send transaction, né? Então a gente vai ver que o ID da transação, né? Vai ter o VIN e o VOUT. Então o VIN, a gente viu que agora ele tem o script sign, ele está preenchido, né? Igual o exemplo que o Narcelo deu, você criou o cheque, agora você assinou. Isso aqui é justamente a assinatura do cheque da transação, né?
E o vout justamente com as duas saídas, né? O 0.025 que a gente mandou para aquele endereço 1LNF e o troco para o nosso endereço original, 1HVZ, né? E agora tudo certinho com a transação assinada, né? É, então, assim, você está assinando para provar que você é dono do endereço, para você tirar os bitcoins de lá e mandar para outro endereço que vai ter um novo smart contract, um novo script, que é esse aí, opdup, ophash 160, D90, blá, 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 equal verify, check sig. E aí, para tirar esses bitcoins aí, a pessoa dona desse endereço no LNF tem que fazer a mesma coisa. Dar a assinatura, a chave tudo, para tirar os bitcoins aí. E agora o que vai faltar é justamente a gente mandar aquelas transações, né? Aí ele fala aqui, agora que os inputs dessa transação contêm as assinaturas, né, que a gente viu ali, que tornam essa transação válida, né? Permite essa transação ser verificada por qualquer nó na rede, né? E agora a única coisa que falta para a gente então é transmitir a transação, né? Agora que a gente já assinou. E aí com o comando send raw transaction, a gente passa o hash daquela transação assinada, que é aquilo em vermelho que a gente viu anteriormente ali, né? E, deixa eu ver, e a gente pega justamente o hash, o ID da transação que foi transmitida para a rede, né? Na página 55 aqui, ó, a gente consegue, vamos ver, 55, isso. A gente deu o send raw transaction, né? Passa o hexadecimal todo da transação completa, já assinada, e esse comando send vai enviar a transação para a rede, né? Ou seja, a gente criou a transação, assinou a transação, agora a gente está mandando a transação para a rede, é só esperar um minerador agora catar aquela transação e inserir num bloco, né? E aí, assim, dando sequência aqui, né? Deixa eu ver se eu coloquei. Ele dá esse comando get transaction, né? A gente passa esse hash que a gente acabou de ver da transação que a gente enviou para a rede, né? E aí, essa transação agora, vamos ver, ela, no caso, o exemplo que o Andrés deu aqui, ela acabou de ser mandada para a rede, ela não foi inserida em algum bloco, né? Mas, por exemplo, se a gente der esse comando hoje em algum cliente get transaction, passar esse hash, a gente vai ver essa transação já incluída num bloco com, assim, um monte de confirmações, né? E aqui mais detalhes da transação, ID dela, o tempo que ela foi enviada, né? Mais os detalhes, assim, a conta que recebeu, na verdade a conta que enviou, né? Quanto que foi enviado, quanto que foi recebido de volta, né? E deve dar para ver, deixa eu ver. A taxa de transação, a taxa é tipo a subtração desses valores totais, né? E a gente entra na última parte desse capítulo, que é justamente assim, os clientes alternativos, né? Algumas bibliotecas e uns kits, que são justamente aquilo que a gente falou no início, que assim, são outras implementações em outras linguagens, né? De programação, algumas em C++ aqui, PyCon em Python, esse BTC-D que é em Go, um em Java aqui, outro em Java também. Eu fui olhar hoje essa PyBitcoin Tools, que é em Python, ela não, o pessoal parou de dar manutenção nela, acho que há 5 anos. Então, Pois é, não, tem uma que que estão dando manutenção. Tem várias bibliotecas de Python, de Bitcoin, mas tem uma que eu acho mais completa, mais recomendável. Não. Essa PyBitcoin Tools, eu não sei se é essa ou se é a Bitcoin Python que estão usando. Eu acho que essa aí até foi o Vitalik que começou a desenvolver ela, se não me engano. Então, pô, cara, em Python, né? Você chegou a mexer em alguma dessas aqui? essa Lib Bitcoin, ela tem um, um comando chama bx que tem infinitas funcionalidades. Ele assina, verifica, faz teste. É muito boa. Eu não sei se ele é um full client também, um full node. Mas eu tenho falado, eu instalei recentemente. Tem algumas em Python. BTC Go ele é um full node também. Ele é uma cópia desse Bitcoin Core aí, né? Mas feito em Go. E o pessoal que desenvolveu esse BTCD depois pegou ele e transformou no Decred, né? Decred, outra criptomoeda, que também é
bem parecida com o Bitcoin, mas tem outras funcionalidades. Java não, ECA. CPCoin não conheço. PyBitcoin Tools. Eu já usei bastante, tem coisas interessantes, mas eu não estou lembrado se ela é realmente boa. A Python é complicado, eu ainda estou procurando biblioteca realmente boa em Python. Tem muitas, mas tem que usar várias para fazer isso aqui. Mas é bom dar uma olhada e entender cada vez mais, né, do protocolo. E assim, com esse slide a gente termina esse episódio, o terceiro já, né? Tá tendo uma sequência boa. E assim, o próximo a gente vai falar sobre o capítulo sobre chaves, carteiras, endereços, né? Ele é bem interessante, já entra na parte mais matemática, né? A gente entende como que o endereço é gerado, como que o endereço é criado, né? E assim, vamos ver se esse mês de dezembro a gente faz o próximo, senão em janeiro a gente continua. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Pessoal que continua aí. E assim, nos próximos episódios é bom que a gente entre em parte mais técnica, né? Os dois primeiros foram mais introdução, esse agora a gente pegou um pouquinho da funcionalidade do cliente, né? O próximo é um pouquinho mais técnico, um pouco mais matemático também. Vai ter um capítulo que ele fala sobre transações, outro sobre a blockchain, né? Tem um que fala sobre segurança também. Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Eu acho que não tem pergunta dessa vez, não. Eu lembrei aqui que há uns dias eu descobri uma que chama BTC Py. Eu gostei dela, BTC Py. Que também é em Python? Em Python. É da Shanside. Tem no GitHub de graça lá, mas também está meio abandonada. Mas tem bastante funcionalidade. Como o Bitcoin é um negócio mais estável, né, não tem muito o que mexer, não. A última modificação maior dele foi em 2017, que é o It. Eu acho que esse aqui já implementou em tudo que tem que fazer. Não, sério, o Ícaro fez uma pergunta interessante aqui. Como o cliente roda em duas linguagens diferentes, né? Assim, o cliente de uma linguagem, ele está perguntando, o cliente de uma linguagem conversa com o cliente de outra? Sim, né? Na internet aí, tem vários computadores de vários fabricantes, rodando vários tipos diferentes de sistemas operacionais e vários programas, todo mundo se entendendo, né, milagrosamente. O Bitcoin também, ele é um protocolo, ele tem suas regras, e essas linguagens aí, elas conversam com o outro lado lá de maneira meio agnóstica, né? Sem saber o que o outro lado é, só segue o protocolo. Manda A, recebe B, manda C, recebe D e pronto, segue o jogo. Então dá para qualquer um pode fazer um cliente de Bitcoin em qualquer linguagem, de qualquer jeito. Eu já vi um cara de brincadeira fazendo na mão mesmo, né, conversando com um outro nodo de Bitcoin, fazendo meio que na mão os pacotes, só para ver o que o Bitcoin do outro lado ia responder. Então, assim, é só seguir o protocolo da comunicação mesmo. É igual a gente viu, por exemplo, o que está sendo enviado por exemplo, o hash, né? Assim, você pode ter implementações, o hash não, a parte hexadecimal, né? Você pode ter uma implementação em Go falando como em Java, mas o que é trocado entre eles é justamente o dado, né? Não importa em qual linguagem que você criou aquela transação, porque o que você vai enviar, todo mundo entende a mesma coisa, né? Todos os clientes, eles pegam esse dado e interagem com esse dado, né? Aí o Ícaro perguntou se isso possibilitaria uma blockchain conversar com a outra. Aí, não, porque cada blockchain pertence a uma criptomoeda que segue um protocolo propositalmente diferente do protocolo do Bitcoin. Se você pega o protocolo do Bitcoin e muda uma coisinha, isso passa a ser outra criptomoeda. E o seu programa não vai conversar com os programas do Bitcoin. O pessoal do Bitcoin Cash, por exemplo,
inventou lá que o bloco é maior e uma outra regra e acabou. O programa deles não conversa com Bitcoin. É outra criptomoeda. Mas, assim, para conversar com... Uma blockchain meio que conversar com a outra, entre aspas, aí, dá para fazer, sim, trocar dados entre essas blockchains. Basta você fazer um programa que acesse as duas e faça esse tipo de coisa, né? Eu lá, acho que em 2017, eu fiz um Atomic Cross Swap, eu troquei 10 decrets em 10 centavos de Bitcoin. E as informações com outra pessoa. As informações do nosso processo lá existem nas duas blockchains, né? Para as moedas trocarem de posse nas blockchains, as informações foram repassadas via Twitter, no caso. Eu mandava no Twitter para outra pessoa, essa outra pessoa ia dando os comandos lá do lado dela, para a gente fazer o negócio lá de forma segura, né? Ou seja, eu comprei decrets com bitcoins de uma pessoa que eu não conhecia, sem intermediário de confiança e sem possibilidade de fraude. A gente usou um protocolo, uma coisa inventada aí pelo Satoshi Nakamoto, né, implementada pelo Bitcoin e pelo pessoal do Decred, que permite agora esse tipo de coisa. A gente não precisa de intermediário de confiança para trocar uma criptomoeda em uma informação digital. Isso é uma grande revolução para a humanidade, porque até 2009 isso era impossível. Você precisava ter um intermediário de confiança fazendo essa ponte. Uhum. Um dos grandes usos da tecnologia, né? Você não ter o intermediário. Isso é muito legal. Você pode negociar justamente com a pessoa que você não necessariamente tem que confiar nela, mas todo mundo confia na rede, né? No protocolo. Você confia no protocolo, você confia na blockchain do Bitcoin. Não, beleza. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Bom, a gente pode encerrar. Só complementar aqui que isso que eu falei está lá no meu Twitter, twitter.com/Narcélio, está lá no Moments. Tem os passos, inclusive tem aí os hashes das transações, as transações em hexadecimal, o pessoal vê, né? A gente foi dando os comandos, né, para fazer essa troca e a gente foi usando os clientes mesmo do Bitcoin e do Decred, dando esses comandos que a gente passou aqui no webinar de hoje. Uhum. Não, eu vou pegar com você então essa lista aí, a gente coloca na descrição do vídeo, o pessoal ver também. Não, fechou. Pessoal, muito boa noite então e obrigado a presença de todo mundo aí. Esse vídeo vai estar no YouTube e a gente segue no próximo episódio, o capítulo 4. Boa noite a todo mundo aí. Falou, boa noite, até a próxima. Falou, até a próxima.